A paz, meus amigos, muito bom dia para você, que a paz, a presença do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Café com Lê por aqui, meu nome é Leciane Silveira e eu estou aqui todos os dias para trazer uma palavra de ânimo, de restauração, uma palavra da parte do Senhor para nos ajudar, para nos fortalecer, para cada dia nós entendermos a vontade de Deus sobre a nossa vida. Amém? Fica conosco porque aqui todos os dias tem oração, tem palavra e quem começa o dia orando vai terminar esse dia agradecendo. Você crê? Amém? Louvado seja Deus. Eu não sei como começou o seu dia. Talvez você está desanimado, talvez as lutas que se apresentam sejam grandes demais e não consigam te fazer enxergar além, mas confia hoje o teu coração, confia de todo entendimento no Senhor, ainda que você não consiga ver no meio dessa situação uma solução. Deus é aquele que te fortalece para você passar qualquer que seja a tempestade. Amém? Louvado seja Deus. João, capítulo de número 19, eu vou ler a partir do verso 38. Amém? Já vai buscando seu cafezinho, porque coisa boa é começar o dia tomando um café, né, meus irmãos? João 19:38 vai dizer assim, ó, o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo, que nunca tinha sido usado. Como era dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Talvez você fale assim, Luciane. Aí fala sobre o sepultamento, né? Esses dois homens que foram lá para tirar Jesus da cruz, para preparar o corpo de Jesus. José de Arimateia, né? A palavra cita que ele era um discípulo em oculto. Ele era um discípulo em secreto, porque o medo ainda perturbava o coração dele, né? Mas ele era um homem de poder aquisitivo, um homem que tinha poder. E ele vai até Pilatos, ele arruma o túmulo para Jesus. Mas o que eu quero falar hoje é um pouco sobre esse segundo homem que aparece no texto, que é Nicodemos. Nicodemos, ele passa, né, no livro de João em 3 momentos. Tem um momento que ele ouve falar quem é Jesus, né, dos feitos que Jesus estava fazendo, e Nicodemos, ele vai se encontrar com Jesus à noite. Nicodemos era um líder religioso, fariseu, né? Quem que eram os fariseus? Eram as pessoas que criam, né, na Bíblia, cumpriam todas as doutrinas, todos os costumes, mas eles não tinham amor ao próximo, né? Eles eram pessoas que julgavam, eles cumpriam a lei, mas não tinha amor, eles eram severos em relação ao amor ao próximo, entendeu? Na hora de executar a misericórdia. Então os fariseus eram assim, hipócritas, vamos dizer, né? Jesus chama eles de hipócritas, porque eles praticavam, eles falavam, mas na hora de praticar não tinha a prática, né, do amor. E ele era um desses líderes religiosos, alguém importante, alguém de renome ali na sinagoga, e ele ouve falar de Jesus, ele se encontra com Jesus à noite, e esse texto ele fala que Jesus vira para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, para um homem entrar no reino de Deus, é necessário ele nascer de novo. E Nicodemos não compreende, né? Como assim, eu sendo velho, vou entrar de novo dentro da barriga da minha mãe? E aí Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Na verdade, começa com uma série de fatores. Nicodemos com medo, né? Porque ele vai se encontrar com Jesus à noite para não ser visto. Mas ele quer entender quem é esse Jesus que anda curando. E quando Jesus fala isso com ele, ele olha com os olhos, com a visão natural,
de um homem entrar na barriga da mãe, mas Jesus estava falando para ele que era necessário ele nascer de novo, deixar para trás o velho homem, deixar para trás aquelas coisas que ele seguia, que ele achava que era certa, de cumprir agora, de romper agora com o velho homem, de nascer uma nova criatura, transformada em amor, em perdão, em misericórdia, assim também como na nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos, né, com Nicodemos, que é necessário nascer de novo. É a instrução de Jesus para a nossa vida. O nascer de novo, meus irmãos, acontece todos os dias na nossa vida. Todos os dias nós precisamos nascer na água e no Espírito. Todos os dias nós precisamos deixar para trás hábitos, roupas, coisas que nos estão levando para baixo, pensamentos, atitudes, tudo aquilo que não agrada a Deus. Quando eu falo roupas, às vezes tem pessoas que são tão presas em um padrão de comportamento que a pessoa não sai sem uma maquiagem, a pessoa não sai se não for para provocar desejo alheio, né? Então isso não é bom. Você tem que romper esse velho homem para você nascer na água do Espírito. Porque nós não somos uma peça de roupa, de sapato, de maquiagem, né? E não só disso, mas romper com o pecado, com aquilo que afasta de Deus, com palavras contrárias, com coisas que nos levam para baixo, com pensamentos inferiores de que você não é ninguém, que ninguém te ama, sabe? Com tudo aquilo que te afasta de Deus. Hábitos, às vezes tem mais tempo para o celular, para a televisão, para qualquer outra coisa do que para oração, do que para entender quem é Jesus. Tudo isso é coisas que o velho homem faz, mas o novo homem em Cristo busca as coisas sobrenaturais, porque entende que ele não faz mais, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não acordo fazendo a vontade que eu quero. Às vezes a minha vontade é ficar de pijama, jogar no sofá e ficar assistindo televisão, mas a vontade de Deus é que eu me consagre. Então eu vou apresentar o meu dia a Deus em oração. Porque nós não somos meninos do entendimento, meus irmãos, para fazer só aquilo que a gente quer. Às vezes a gente vai jejuar num dia, a gente está com a compra feita na geladeira, aquele dia melhor, que tem iogurte, que tem fruta, que tem queijo, mas o Senhor está falando, se consagre nesse dia porque eu quero palestrar contigo. Requer de nós essa atenção de deixar o velho homem, come em outra hora. Abre mão, sabe por quê? Quem entende, a gente precisa entender que o reino de Deus ele é tomado à força. E nós só vamos conseguir vencer se nós tomarmos essa decisão de nos posicionar. E assim, é igual aquele caso. Você, você vai ter que tomar uma decisão de posicionamento. Ou você vai sofrer pelas coisas erradas ou pela coisa certa. Como assim, Luciane? Olha só, quando você se posiciona em Cristo, tá orando, tá jejuando, tá buscando, tá acordando de madrugada, você vai sentir um cansaço, não vai? Mas é um cansaço bom, é um cansaço que te renova, é um cansaço que Deus palestra, é um cansaço que Deus te mostra em sonho, é um cansaço bom. Ou então sofrer pelas coisas erradas, por ficar sobrecarregado de tanto assistir vídeo, tanto ver Netflix, tanta preocupação com aquela coisa que você não conseguiu resolver, preocupado porque você não tá orando como deveria, preocupado com várias coisas, tá entendendo? Você vai sofrer de alguma forma, né? Pelas coisas de Cristo, pelas coisas boas que vão te acrescentar, né? Ou por coisas que vão te corromper. E quando eu falo sofrer com Cristo, na verdade é você pagar o preço, mas na verdade, quando você está cumprindo o seu chamado, o seu propósito, a vontade de Deus, você vive de forma mais leve. Por quê? Porque você sabe que a sua vida está sendo direcionada e dirigida por Ele. Nicodemos se encontra com Jesus e Nicodemos ainda não entende que ele precisa ser transformado. E nós precisamos entender essa transformação que precisa ser uma transformação de crescimento. Eu não vou daqui para cá de uma vez. Eu vou subindo degraus. Hoje eu consegui orar um tanto, amanhã eu consigo orar mais. Eu li um capítulo, eu vou meditar, eu vou parar de falar de certas coisas, eu vou parar de assistir tal coisa, eu vou parar de ficar no celular toda hora, amanhã eu melhoro mais. É uma constante crescimento, porque perfeito é só Cristo. Mas eu tenho que a cada dia querer melhorar. Nicodemos agora não entende. Tem uma outra passagem que é lá em João
Essa conversa de Nicodemos, depois se você quiser abrir na sua Bíblia, está lá em João, capítulo 3, verso 1 ao 21. Quando Nicodemos agora defende Jesus, em João 7, versículos 50 a 52, tá? Ali, eles estavam querendo condenar Jesus, os fariseus, querendo achar uma ocasião contra Jesus, e Nicodemos fala assim, porventura a lei permite julgar um homem, né, sem ouvi-lo? Nicodemos, apesar da sua posição, né, de honra, ele já estava ali não querendo condenar Jesus, já entendendo que Jesus era o Filho de Deus, já tendo um amadurecimento nessa fé, já tendo uma transformação nessa fé. E Nicodemos opta ali por dar sua opinião. Nós não vamos julgar sem ouvir. Nós não vamos fazer nada sem ouvir, né? Ele dá um espaço ali para não entrar como um inimigo de Jesus, uma fé agora começando a amadurecer. E quando, Leciane, essa fé amadurece? Aqui quando nós lemos, lembra que a gente leu que Jesus, né, depois de José de Arimateia, discípulo secreto de Jesus, ele vai pedir o corpo de Jesus, né? Ele pede a Pilatos, ele arruma um túmulo novo, e quem é que chega? Aí fala aqui, ó, estava com ele Nicodemos, o homem que tinha conversado com Jesus à noite. Ele trouxe 35 litros de óleo perfumado feito à mão, feito com mirra e aloés. Ou seja, naquela época, irmãos, o corpo era preparado dessa forma. Era passado ali especiarias, óleos, né, perfumosos ali no corpo e envolvido em lençóis, né? Não era igual hoje que tem caixão, tem materiais ali, né, que a funerária aplica, formol, aplica ali coisa para não dar aquele mau cheiro no velório. Naquela época não tinha. Então eles passavam esses óleos perfumados, creio eu, para disfarçar ali, né, o cheiro da decomposição e para levar aquele corpo ali até o túmulo, tá entendendo? Então, esses óleos, irmãos, eram óleos caros. Nicodemos leva 35 litros. Nicodemos era um homem de posse, um homem rico, ele era chefe, ele líder na sinagoga, né, dos fariseus, mas agora ele vai de dia, ele vai ali, mesmo que na morte, honrar Jesus, mostra uma fé madura, uma fé agora convertida, de quem não se importa. Nossa, mas você está pagando caro por isso. Ele ainda ali, ele não teve a coragem de seguir Jesus enquanto Jesus estava ali cumprindo, né, o seu testemunho, o seu mandamento, mas ele honra Jesus ali entendendo que Jesus era alguém de respeito, que Jesus era alguém que precisava naquele momento ali, né, ser honrado. Então, diante da possibilidade que ele tinha, que era levar ali, oferecer o seu melhor, ainda que na morte, né, porque depois de 3 dias Jesus ressuscita, ainda que na morte de Cristo, eu vejo ali uma fé convertida, um Nicodemos agora tratado, um Nicodemos agora que no sepultamento de Jesus se apresenta, um Nicodemos que agora cuida de Jesus. Então, meus irmãos, a palavra que eu tenho para sua vida hoje é: eu não sei como você tem encaminhado, eu não sei como você tem tido a sua fé em prática diante de Cristo, mas a cada dia que você venha morrer para o velho homem, nascer não para aquilo que você acha que é bom. Eu acho que é bom fazer isso. Eu acho que é bom fazer aquilo. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus quer te usar. A forma que Deus quer fazer. Porque muitas vezes na minha vida eu fiz coisas achando que estava agradando a Deus. Eu fiz coisas para Deus. Não, Deus, eu preciso gravar esse vídeo. Quantas vezes eu já vim aqui no canal e falava, eu preciso gravar. E eu vinha gravar uma palavra que Deus, eu lia ali, eu tinha um fácil entendimento, eu lia, mas eu não tinha talvez tido um momento de oração antes. Eu não tinha uma leitura da palavra, eu não tinha um entendimento profundo, eu não tinha me consagrado, porque estava preocupado em fazer, em alguém ouvir. E é importante alguém ouvir, mas a palavra, ela precisa, na verdade, ela precisa ser limpa no nosso coração primeiro, porque Deus, ele quer de nós um relacionamento. Não adianta fazer coisas para Deus, sendo que Deus quer com você intimidade. A primeira coisa que ele quer é salvar você. Não adianta ele salvar pessoas se a sua vida
Você prega, Deus usa e a sua própria vida está desmoronando. Então, se consagre, busque ao Senhor, peça forças a Deus, porque Ele dá àqueles que o buscam verdadeiramente. Amém? Eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Leva o seu pensamento, o seu coração ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por este momento, pela tua palavra que é viva, sua palavra, Senhor, que penetra o nosso coração, meu Deus. Senhor, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor, se não fosse a tua graça e a tua misericórdia e o teu amor. E nós não queremos mais, Senhor, ser como uma folha seca, que o vento joga para um lado e para o outro. Mas nós queremos, Senhor, ser uma folha ligada na videira verdadeira. Nós queremos estar, Senhor, a cada dia, Senhor, como um ramo que dá fruto. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Nos ajuda a cada dia a levar a tua palavra a quem precisa. Nos ajuda, Senhor, a nascer de novo, a morrer, Senhor, o velho homem e nascer o novo. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor segure em nossa mão, que o Senhor nos dê visão espiritual. Aquele, Senhor, onde esse vídeo chegar, que o coração esteja triste, que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga renovo, Pai, porque o Senhor é a verdade. O Senhor traga cura nas emoções, o Senhor traga união a esta família, o Senhor abra a porta, Pai. O Senhor opere um milagre em nossas vidas. Guarde a nossa família, Jesus, guarde o nosso trabalho, guarde o nosso coração, guarde os nossos filhos. Guarde, Senhor, nos dê discernimento, visão espiritual, meu Pai. Senhor, eu apresento cada vida aqui, cada família, nas tuas mãos, crendo que o Senhor está guardando, em nome de Jesus. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Eu tenho um pedido especial. Aqui embaixo tem um botãozinho de like, você vai deixar o like, porque assim o YouTube entrega para mais pessoas. E outra coisa, tem uma palavrinha aqui embaixo em vermelho assim, ó, inscrever-se, tá? Você vai clicar, se você já tiver inscrito, ela vai aparecer inscrito, aí você não precisa clicar, tá? Mas inscrever-se vermelhinho, você vai clicar para você se inscrever no canal. Não paga nada para se inscrever, mas você vai fazer parte dessa grande família em oração. E tem mais um pedido, tem um botãozinho de compartilhar, que é a setinha. Você vai clicar e vai enviar o link lá nos seus grupos, né, do WhatsApp. Envia, coloca no seu status para a palavra de Deus chegar a mais pessoas que estão precisando de uma palavra de ânimo, tá bom? Amanhã eu espero estar aqui com você em nome de Jesus. Eu sei que eu fiquei muito tempo sem gravar o canal, aconteceram algumas coisas na minha vida que eu acabei desanimando um pouco do canal, mas Jesus tem palestrado comigo sobre voltar com constância e rotina para esse canal como era, né? Todos os dias. Então, eu creio em nome de Jesus que amanhã eu estarei aqui com você para a glória de Deus, para abençoar ainda mais seu dia com a palavra que é vida para nós. Amém? Deus abençoe seu dia em nome de Jesus.